Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Essa semana eu tive meio ausente aí com alguns problemas de computador, mas já estamos de volta, prontos para dar continuidade a tudo. Inclusive, os capítulos de semana passada de My Hero e The Promised Neverland, que por sinal tá pegando fogo, eu vou revisar eles junto com os capítulos dessa semana. Então, vou fazer um vídeo de 2 capítulos essa semana para suprir essa diferença. Mas agora é hora de One Piece. Mas o vídeo vai ser um pouco longo, então se acomoda aí, pega alguma coisa para comer, beber e vamos embora. E não esquece de deixar o like, né, para dar aquela fortalecida no canal. Conto muito com a ajuda de vocês nesse sentido, entendeu? Então é isso aí. Começando então, a gente volta à historinha do Capone Gang Bad. Por sinal, já está lá no Porto Oeste de Dressrosa. Inclusive chegou botando o terror lá, matou os marinheiros que estavam de guarda todos. E aí um músico que está lá no local, ele revela conhecer a Lola, porque ele confunde a Chiffon com a Lola. Inclusive comenta que finalmente arrumaram um noivo para a Lola. Isso serve para identificar que a Lola não está mais em Paradise, não está mais lá na primeira metade da Grand Line, está no Novo Mundo, na segunda metade. E que, inclusive, provavelmente esse membro aí, esse companheiro da Lola, vai apontar o caminho para o bando do Capone, para onde a Lola está. E detalhe para a interrogação que a Chiffon tem quando é confundida com a Lola, onde o ponto, no lugar de ser um ponto, é uma caveira com o chapéu e o charuto, característico do Capone. Muito legal isso. Mas então, o capítulo começa mostrando que o Garp escoltou a princesa Shirahoshi e seus irmãos, e também o rei Neptune, de volta ao castelo Ryugu, lá na Ilha dos Tritões. O Neptune oferece estadia aí pro Garp, mas ele recusa, informando que pode no máximo aceitar um chá, porque com tudo que ocorreu na Reverie, ou Leveling, que é o que a gente vai estar usando daqui em diante, porque é assim que apareceu escrito no anime, inclusive, no cartaz, a gente vai usar dessa forma. Então, com tudo que aconteceu na Leveling, ele precisa ir embora o mais rápido possível. E chega a discutir com o Neptune sobre como é que aquela questão dos reis, os 50 reis reunidos ali, é inútil, porque os países maiores eles não olham muito essas questões, os reis são muito egoístas, não governam para o seu povo, tem todos os interesses ali por trás, né? Eles não têm como dar as mãos e ficar de boa no final, como se todo mundo estivesse procurando o melhor para tudo. E que apesar dessa semelhança, desde que não tenha nenhum derramamento de sangue, ele considera que está tudo em paz. Mas ele acrescenta que esse ano foi diferente, ou seja, o sangue de alguém foi derramado na terra sagrada de Marinjoá. Para completar tudo isso, ele pede desculpas para a família real do Reino dos Tritões por ter omitido um incidente que lhe foi reportado pouco após eles terem saído da Leveling. Ele pede para que os Tritões, inclusive, não odeiem os humanos da superfície por isso, que os marinheiros estão fazendo tudo que está ao alcance deles para resolver a situação. E ele fala que esse incidente envolve o reino de Alabasta. Nessa hora, antes de passar para o próximo local, a princesa Shirahoshi exclama: "Hã? Vivi-sama?" E em inglês ela ainda coloca uma coisa assim: "Não, senhorita Vivi?" Inclusive essa em inglês ela fica mais encaixada com a expressão que a Shirahoshi fez, uma tristeza misturada com pesar e surpresa. Isso é importante, mas de qualquer forma não nos é dito qual é o incidente exatamente. Só que vai conectar com coisa mais pra frente, então fica atento aí. Aí em seguida o narrador menciona que o presente, ou seja, onde o segundo ato de Wano terminou, passou-se uma semana após o adiamento ou fim da Leveling. E ele ainda menciona que dali eles vão precisar voltar um pouco para entender melhor o que aconteceu. Então vai para provavelmente um dia após ou no próprio dia onde terminou a Leveling, onde eles estão lá no jornal World Economic, que é do Morgans, né, o Morgan das Manchetes, ou Big News Morgans, que inclusive é um grande pilar aí desse capítulo, inclusive. O editorial tá o caos, e sem saber quais das bombas que eles vão publicar, o Morgans diz que na primeira página vão ser 2 notícias, ficou decidido assim. Uma delas é que teve uma morte, porque o povo gosta, né? A outra informando que o que ficou decidido na Leveling, que a gente vai ficar sabendo com detalhes mais pra frente no capítulo. E a terceira notícia é que houve também uma tentativa de assassinato
Essa vai no verso, mas vocês já sabem, com bastante sensacionalismo, que é característica do Morgans. Então, um funcionário do jornal entrega uma encomenda do governo ao Morgans, que parece ser um cheque bem gordo, inclusive. Ele menciona que, apesar de ele gostar de dinheiro, ele vai devolver, informando que esse incidente não pode ser encoberto. Só que o funcionário tira a máscara, se revelando aí ser um agente da Cyberpol, da CP, uma das CPs, e aponta uma arma para o Morgans, ordenando que ele obedeça ao governo. E começa a causar lá no jornal. Só que aparentemente o Morgans derrotou ele até com facilidade, inclusive. Ele fala que, embora ele goste de dinheiro, ele é um jornalista acima de tudo. E, inclusive, se declara um DJ do mundo escrito, das palavras. E que, ocasionalmente, ele gira mentiras para fazer os corações das pessoas dançarem. Mas que ele é quem decide o que vai ser publicado. Guardem essa parte, porque essa parte vai ser importante, essa parte do Morgans. Vai ligar com alguma coisa que a gente vai falar no final do vídeo. Ele fala que o local ficou perigoso, a instalação do jornal inteira levanta voo por um balão e sendo puxado por vários daqueles albatrozes que entregam os jornais. Mas não acabou por aí, não. No finalzinho dessa página, algum funcionário fala para o Morgans que o rei Wapol está vazando aí alguma notícia da Levely. A gente vai ficar sabendo depois o que é, ou vai pelo menos pressupor, né? Porque nada foi explícito, tudo aconteceu fora das páginas. Depois daquilo, os jornais saíram e o mundo ficou em choque, com as opiniões divididas sobre as notícias que tiveram. A gente tem várias reações de várias pessoas em locais diferentes do mundo. Começando com Kamabaka, lá onde estão os revolucionários. Todos em choque. Inclusive o Ivankov, ele está dizendo que é inaceitável tudo isso. Essa notícia é uma notícia que foi publicada sobre o Sabo, revelada na ocasião. O Dragon diz que eles precisam confirmar a situação. A Belobete também está chocada e a Koala até com algumas lágrimas nos olhos, incrédulo. Eles dizem que não conseguem contato com os que foram para a Levely e se questionam como vão confirmar isso. Acredito que eles vão ter contato com alguém que vai voltar de lá, provavelmente da própria equipe dos revolucionários. Eu vou falar mais sobre isso no final. Na Vila Fúcsia, a Makino não abriu o bar, se lamenta lá na frente do jornal. Ela diz, sabe como ele está... Mas veja, ela não menciona que está morto, tá? Só que está chorosa e tal. E aí o pessoal da vila ainda reclama, porque não pode beber para ajudar a engolir todas as notícias que saíram. Ainda em Goa, na montanha Colubo, o grupo da Dadão, né, daquela bandida da montanha lá, chora, né, menciona assim uma frase interessante. Nós acabamos de descobrir que ele estava vivo. Ficou, assim, implícito como se o Sabo tivesse morrido. Ou alguma coisa assim, né, alguma coisa grave aconteceu com ele. Em Impel Down, o Dom Flamingo está lá vivo e rindo de tudo isso, né, o assassino provavelmente não chegou lá ou alguma coisa aconteceu. Na Ilha dos Piratas, né, o Ratinosso, onde está o Barba Negra, o desgramado acaba, né, por rir e pede o pessoal para preparar para zarpar, porque se for para eles serem apanhados pelos marinheiros, ele vai agarrá-los primeiro. Nessa hora que eu estava lendo, eu pensei, eles quem? Shichibukai? Será? Porque tem-se uma teoria muito forte que os Shichibukai estão para acabar, né? Como já tivemos, inclusive, aí, confirmações agora. Mas continuando, vai então para o Kobe atendendo o telefone em algum lugar no mar, onde inclusive ele vai para um lugar mais reservado e ele menciona mar e o outro que está falando com ele menciona névoa, como se fosse um código para eles confirmarem a identidade um do outro. Essa conversa, gente, ela é extremamente importante, por isso eu vou estender um pouco nela. O Kobe ele deixa o outro ciente de tudo que aconteceu lá. A gente não fica ciente de nada, mas deixa o outro ciente de tudo que aconteceu. E aí já fica claro de onde que o outro está falando, porque ele não saber de nada ainda, ele só pode estar num lugar isolado do mundo, é claro. Kobe fala que nem com todos os marinheiros eles conseguiriam lidar com tudo isso. E por isso, em relação àquela coisa que eles falaram antes, não é revelado para a gente com clareza o que é, os soldados não conseguirão agir como esperavam antes. Que também não há soldados o bastante, de qualquer forma. E é aí, meus caros, que nós temos a confirmação definitiva. O outro que está conversando com o Kobe é ninguém menos que o Diaz Drake, que está em Wano, nos arredores de Ebisu. E sim, foi ele quem soltou o Lau. Pelo menos assim acredito com quase 100% de certeza. Ele diz, e eu concordo,
que é bom que o ano não seja ligado ao governo mundial, assim essas notícias não chegam lá. Quando ele começa a falar da chegada de Big Mom e Onigashima, o Kobe interrompe dizendo que eles esperam que os dois Yonkous se enfrentem e se anulem. E aí o Drake acaba por jogar aquele balde de água fria, revelando a aliança dos dois. Drake também revela que não há sinais de fuga da prisão por parte do Luffy do Chapéu de Palha, que, para piorar, ele viu a CP0 na capital, que surpreende o Kobe. Foram alguns membros, vocês lembram, né? Vale observar que o Drake é o capitão da SWORD, que foi revelado, né, agora, das Forças Especiais Secretas do QG da Marinha. E o Kobe, que semanas atrás era um capitão, agora é um contra-almirante, abaixo do vice-almirante, que é o cargo do Garp. Ou seja, o Kobe ele provavelmente participou ativamente do que aconteceu na Rebel e com isso ele foi promovido. O Drake ele receia que o governo esteja fazendo acordos escusos aí com o país governado por piratas. E que isso chocou bastante, né, a ponto de ele não conseguir mais pensar direito nessa situação. Por isso que ele estava estranho quando naquela ocasião quando ele conversou com o Hawkins, logo após a captura do LoL. Ele questiona onde que o Kobe está. Ele responde que está indo para a Amazon Lily para capturar quem? A Imperatriz Pirata, Boa Hancock. Então a gente confirmou as nossas suspeitas nessa hora, né? E logo na página seguinte a gente teve a revelação definitiva, onde o sistema Shichibukai foi abolido. Essa decisão partiu da Level, depois de terem aprovado a proposta feita pelos reis Cobra e Rico, que passaram aquele perrengue todo com o Crocodile e com o do Flamengo, respectivamente. Ambos eram Shichibukais na época. E por isso a gente corta e vê o Bug e seu bando já cercados na ilha Karaibari, no Novo Mundo. E ele já tá mandando o pessoal do bando já, galera, vamos meter bronca nesses marinheiros, porque a gente não vai deixar barato extraírem a gente desse jeito não. Mas já tá maquinando, pensando, pô, meus planos de vida foram arruinados e eu vou usar essa oportunidade para vazar, para fugir, enquanto os caras distraem os marinheiros. Depois a gente corta pro Mihawk, lá na ilha Kuraigana, ficando empolgado por ser caçado novamente depois de tanto tempo. Empolgado porque tá com aquela cara de... finalmente, depois de muito tempo que eu não era caçado, eu vou voltar a ser caçado novamente. Mas na verdade, acho que vai ser difícil para os marinheiros que estão lá conseguirem pegar ele, sem um almirante, pelo menos. A gente vê também o Edward Weevil em uma certa ilha do Novo Mundo, cercado também, pedindo permissão e recebendo essa permissão da mãe para atacar os marinheiros. No fundo, a vila do local lá onde ele está, dessa certa ilha, parece que está em chamas. Numa primeira leitura, eu achei que era a vila natal do Barba Branca, que ele tinha chegado lá. Mas eu não vi nenhum pinheiro nesse quadrinho, nessa mostra que teve dessa ilha do Evil com a mãe dele. O que me faz pensar que não é realmente a vila do Barba Branca. Se você lembrar, no capítulo 909, vocês podem conferir que é a característica, a vegetação característica dessa ilha são os pinheiros. E não tem. Embora fora isso, toda a arquitetura do resto seja bem parecida. Pode ser um erro também do Oda, mas eu fiquei pensando que ao mesmo tempo não. Agora, observe, se for, é praticamente 100% confirmado que o Marco vai aparecer em um ano, hein? Fiquem espertos aí quanto a isso. E para fechar, com chave de ouro, o capítulo, a Imperatriz Pirata é avisada pelas suas subordinadas que os marinheiros estão indo para lá. Mas ela fica assim, ó, de boa na lagoa, suave na nave, e fala o seguinte: parece que a marinha se esqueceu, porque nós viramos Shichibukai. Para começo de conversa, que nós somos extremamente fortes. Então ela tá meio que assim, deixa que venha que eu vou comer todo mundo na porrada. Só que o Kobe também não tá ficando para trás, então eu fico um pouco em dúvida. Se for só o Kobe, eu acho difícil de dar conta de prender a Boa Hancock. Acho mais provável que todos os Shichibukais vão conseguir fugir. Agora o que vai acontecer daí pra frente que vai ser legal. Bom, fechando o capítulo, agora a gente vai entrar nas teorias que deu para formular, utilizando esse capítulo como base. Vejam, são as teorias que a gente vai utilizar esse capítulo e algumas coisas de outros capítulos para trás, mas a gente está baseando mais nesse capítulo. As informações elas ficaram muito atravessadas desse jeito, né? Então elas são um prato cheio aí para os teóricos de plantão, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro de tudo, sobre o Sabo estar morto, né? Ficou implícito que o
o Sabo estava morto, mas, primeiro, eu não acho que o Sabo seria morto fora da tela, sem o seu momento dramático, assim como teve o Ace. Acho difícil. Mas o que a gente sabe? Lembra que eu pedi para poder gravar a situação do Morgans no início do capítulo? Porque a gente sabe que o Morgans ele aumenta e inventa. Mas com isso que aconteceu nesse capítulo, ele demonstrou ter um pouquinho que seja de ética jornalística. O que me diz que ele aumenta e inventa, mas fundamenta. Ou seja, suas mentiras são criadas em cima de verdades, exageradas e muito, como a gente pode ver com o caso do Luffy, o Quinto Imperador. Agora, sobre as notícias, como não foram reveladas exatamente quais são, e só com base no que a gente tem de informações, com tudo que a gente observou nesse capítulo, o que eu acho é o seguinte. O que eu acho que aconteceu é o seguinte, presta atenção. O Im-sama mandou matar o Rei Cobra e provavelmente sequestrar a Vivi para obter a localização da arma Pluton. Antes que esse plano fosse botado em prática, os revolucionários foram descobertos lá em Marijoá. Ou antes ou depois de intervirem na situação do Kuma com alguma ajuda da Bonnie, imagino. E entraram em fuga. Eu estou supondo que o Morley conseguiu reaver o Kuma e se separou do grupo. Ou o grupo inteiro se separou. A essa altura, os planos de Im já estavam em andamento. E provavelmente os membros que estavam lá da CP0 foram mandados para fazer acontecer esse plano. Embora eles acabaram por conseguir matar o Rei Cobra, né, supostamente, na minha teoria, enquanto ele e Vivi fugiam pelos corredores do palácio. Por sorte, o Sabo ou os revolucionários que estavam junto com ele apareceram e impediram, né, de pegarem a Vivi. E eles entraram em combate. Inicialmente, o grupo dos revolucionários estavam levando vantagem sobre a CP0, mas quem que estava lá em cima também, quem sabe? Os almirantes, Fujitora, Ryokugu, além do Kobe, do Helmepo e do Garp. Com toda essa pressão, provavelmente os revolucionários foram entrar em desvantagem. Né? E, provavelmente o Sabo optou por causar o caos com a fruta dele, e enquanto seus companheiros fugiam com a Vivi. Por isso, ele acabou sendo subjugado e foi preso. O Rei Cobra acabou morrendo mesmo, na minha opinião. Como não se podia saber que o governo estava envolvido no assassinato, foi informado a todos que estavam ali em Marijoá que o Sabo tentou matar a princesa Vivi, que agora está desaparecida. E uma pessoa morreu no processo, não revelando se tratar do Cobra por questões de não causar um caos necessário. Só que acontece que o Apol estava por perto e por um golpe de sorte acabou descobrindo que quem morreu foi o Cobra. Mas eu acho que ele só descobriu isso, não descobriu detalhes além disso. Então, com base nisso, eu acho que 2 das 4 notícias que chegaram no Morgans foram as seguintes. A primeira, Sabo foi preso e será executado pela tentativa de assassinato da princesa Vivi, que está desaparecida. A segunda, a segunda foi que uma pessoa acabou morrendo, mas não revelou quem foi. E a terceira é que o que aconteceu na Reverie, né? A decisão que a gente ficou sabendo. Só que acontece que a terceira não era interessante que o Morgans publicasse, porque a segunda e a primeira favoreciam o governo mundial, achando a moral dos revolucionários, mas a terceira não, ia atrapalhar a marinha de fazer a captura dos Chichibukais. O governo não queria que isso acontecesse, e por isso estava tentando abafar a qualquer custo aí essa notícia. Inclusive, eu acho que deve ter sido imposto aos participantes da Reverie um tempo de restrição de vazamento dessas informações para que os Chichibukais pudessem ser presos antes. Mas a notícia chegou no Morgan de qualquer jeito e ele cagou pro governo. A verdade é essa. Mas aí teve o Apol. E a quarta notícia que ele passou foi que quem era essa pessoa que foi morta? O rei de Alabasta, Nefertari Cobra. O Apol ele pode ter pressuposto, acertadamente inclusive, eu acredito, que o Cobra morreu protegendo a Vivi, já que ele conhecia a natureza superprotetora do Cobra. Só que isso recai mais ainda sobre o Sabo. Né? E eu acho que as notícias são basicamente essas aí. A gente tem que esperar para ver, mas eu estou apostando nisso. Agora sobre a Sword, que até parece uma referência a S.H.I.E.L.D. da Marvel.
Muito se fala sobre ela ser uma organização sob o comando do Sakazuki, né, o almirante de frota, o ex-Akainu, pois ele tem uma tatuagem de uma espada aqui assim no ombro direito, se não me engano. Só que o que acontece? Se for esse o caso, tanto o Sakazuki quanto o Borsalino, que é o Kizaru, são super atores melhores ainda do que o Drake. Por quê? Porque, na verdade, eles fingiram não saber de nada até então, né, para todos os outros, para todos os efeitos, inclusive para nós, principalmente. Existe ainda a possibilidade de que nenhum deles saiba sobre a SWORD, que para mim é um pouco mais certa. Porque alguns capítulos atrás, quando o Borsalino cogitou ir para Wano, o Sakazuki disse que eles não tinham a noção da força dos samurais de lá e que era melhor eles não meterem o bedelho. Veja bem, então, se a SWORD estivesse respondendo a ele saberia exatamente a situação de Wano. E talvez ele até saiba, mas eu não acho que é o caso. Existe a possibilidade, na minha opinião, de que o Sengoku, o ex-almirante de frota, após ter se aposentado, foi chamado para comandar essa divisão secreta da Marinha. De modo que é uma organização, uma parte da Marinha, que responde ao QG, sim, mas que é a parte do governo mundial, que provavelmente vai investigar até o próprio governo mundial e seus sujeitos. Eu acredito que pode ser por isso que o Sakazuki não tenha tomado conhecimento disso, entendeu? Pode ser uma questão que foi decidida até por ele, mas que ele não toma parte. Se bem que conhecendo o caráter dele é meio difícil dele não ter isso aí sobre as rédeas dele, né? Mais provável que pode ter sido uma iniciativa independente dele mesmo. E também ficou parecendo que essa organização ela é bem ao contrário da Cyberforce, que são, né, a ligação entre a Marinha e o governo mundial. Ela não tem ligação nenhuma com o governo mundial, provavelmente. Só que depois disso tudo que aconteceu, galera, depois de tudo isso aí, parece que a grande guerra que vai acontecer o ano, que a gente está esperando, ansiosamente vai por vir aí no terceiro, mas no finalzinho do terceiro ou no início do quarto ato, vai ser só um prólogo para a grande guerra mundial que vai vir em seguida. Mas e aí? E você? O que você achou do capítulo? Comenta suas ideias aí. E se gostou, dá like no vídeo. Compartilha se achou relevante. E se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse daqui para frente. E é isso aí, gente. Falou e até mais.